The road goes ever on and on, and the far ahead goes. You're late. A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. Um mago nunca se atrasa. Essa frase é muito conhecida do Gandalf, sobretudo do cinema, mas não é a única frase que ele diz que expressa sua sabedoria de mago. Espalhada nas páginas da trilogia do Senhor dos Anéis, nós encontramos dezenas de expressões do Gandalf e de discursos dele que ilustram como ele entende a vida, o mundo, e ilustram também a sua própria sabedoria. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, fazendo uma pergunta muito simples. Como o Gandalf enxerga o fim do mundo? Ou, em outras palavras, em termos mais teológicos, qual é a escatologia do mago Gandalf? Essa é a pergunta do vídeo. Mas antes, claro, se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever aqui, curta o vídeo se estiver curtindo e faça seus comentários, fique à vontade, o espaço também é seu. Pois bem, eu queria começar esse vídeo fazendo uma indicação da trilogia do Senhor dos Anéis, dos livros, mas de uma editora portuguesa, a Europa América. Eu tenho aqui a trilogia do Senhor dos Anéis, da Irmandade do Anel, volume 1, volume 2, As Duas Torres, e o volume 3, O Regresso do Rei. Perceba que esse livro aqui já foi lido muitas vezes, realmente foi. Já li a trilogia pelo menos umas 7 vezes ao longo da minha vida. E sempre eu releio algumas partes, porque eu gosto muito desse texto. E é sobre esse último volume aqui que eu ia conversar com vocês sobre escatologia. Mas antes, vamos tentar compreender um pouquinho o que é escatologia, afinal de contas, né? Que termo é esse? Bom, escatologia vem do grego. Eschatos significa último. E logia é discurso ou estudo. Então, em outras palavras, escatologia é o estudo das últimas coisas, ou dos últimos tempos. Dentro da teologia cristã, normalmente, esse conceito foi projetado para o futuro. Então, quando a gente fala de escatologia, vem à mente das pessoas a ideia dos últimos tempos, da destruição do mundo, juízo final, apocalipse. Porém, na leitura do Novo Testamento, escatologia é um termo já recorrente no primeiro século da era cristã. Então, vale aqui já mencionar uma questão importante. A expressão últimos dias não se refere ao nosso tempo. Se a gente volta no Novo Testamento, por exemplo, a gente encontra lá no dia de Pentecostes, Pedro, o apóstolo, atualizando uma profecia de Joel, no dia de Pentecostes, dizendo então que nos últimos dias aconteceria aquele derramar do Espírito de Deus, que é o que está acontecendo naquele momento. Então, em termos neotestamentários, os últimos dias existem desde a época da igreja cristã primitiva, então não é uma coisa recente. A segunda questão que é importante mencionar é que essa temática, né, de escatologia e últimos dias, é uma temática que vende muito, vende que nem água. Qualquer livro que seja escrito com expressões como últimos dias, o que virá depois, ou estamos próximos do fim, esse tipo de livro vende muito, tem muita resposta. Por quê? Porque as pessoas ficam ansiosas para querer saber o futuro. Elas ficam ansiosas para saber o que vai acontecer depois. E aí, sobretudo, quando se é religioso, se relaciona essa questão dos últimos dias à própria divindade. Então, há uma aura, digamos assim, uma atmosfera de expectativa por esse tempo. E isso não é novo. Na verdade, na história do cristianismo, isso vem acompanhando a história da igreja desde o seu início. A gente tem, por exemplo, centenas, literalmente centenas, de marcações de datas para o fim do mundo. Então, o fim do mundo já foi marcado para o século XVI, para o século XVII, para o século XVIII, para o século XIX, várias datas do século XIX. O século XX já foi marcado para 1901, 1910, 1914, 1920, 1959, 1972, 1974, 1982, 1996, 1999, 2000, 2012, mais recentemente, vinculado aqui ao calendário Maia, vocês devem se lembrar disso, 2020, 2021, e as datas continuam, 2025, 2027, há previsões para muito tempo depois de hoje. Enfim, as datas não param de surgir, porque, como eu disse, é um tema recorrente, um tema que atrai atenção. Porém, há uma questão importante aqui. A escatologia que surge dessa expectativa quase doentia para saber o que vem depois, acaba sendo uma escatologia que gera muito pavor, muito medo, e muita desesperança. E aqui está um problema, porque a escatologia que surge no texto bíblico, ela é profundamente esperançosa. Ela não rejeita a esperança. Ao contrário, ela afirma a esperança. E afirma não apenas como um projeto futuro, ou seja, ser concretizado daqui a milênios, talvez, mas já afirma como algo palpável agora. Então, a escatologia cristã, ela tem como finalidade, ou pelo menos uma delas, ressaltar a esperança. E sem esperança, não há como viver. Já dizia Riobaldo Tatarana, lá de Grande Sertão Veredas.
A frase belíssima dele é a seguinte: como não ter Deus? Com Deus existindo, tudo dá esperança. Sempre um milagre é possível. O mundo se resolve. Mas se não tem Deus, há de agentes perdidos no vai e vem e a vida é burra. A escatologia cristã afirma a esperança exatamente porque está vinculada a Deus, que é o Deus da esperança. Dito isso, portanto, que a esperança está vinculada à escatologia, pensar a escatologia como uma afirmação de medo, de pavor, é um problema, porque no lugar de gerar a força da esperança, gera a passividade do desespero. Porque, afinal de contas, se o futuro é algo já dado, ou seja, já é algo estabelecido previamente, se não há nada que a gente possa fazer para mudar o futuro, então para que fazer qualquer coisa? A apatia toma conta da vida e o desespero assume seu lugar. Mas não é para ser assim. Pelo contrário, de novo, o Ryoval Tatarana afirma, com toda a sabedoria que lhe é peculiar, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ou seja, a vida tem de fato os seus desafios, a vida tem os seus problemas, as suas crises, mas o que nós precisamos desenvolver relacionado a essa vida é a coragem que está vinculada à esperança. E não, como eu disse, o medo, o desespero e a passividade de quem acha que não há nada para ser feito. Ora, é preciso estabelecer isso com muita clareza, porque dentro do cristianismo, dentro da religião evangélica em especial, há muita leitura escatológica que entende que este mundo que vivemos é um mundo para ser destruído. E se é para ser destruído, então não precisamos nos preocupar com ele. Então questões vinculadas ao meio ambiente, à ecologia, questões vinculadas à justiça social, são temas que passam longe da mente das pessoas. Porque para elas, a única visão que importa é a realidade celeste, que é uma realidade supostamente distante daqui. Um espaço no qual não haverá nada dessa própria criação. Mas será que é assim mesmo? A escatologia, quando lida nesses termos, gera fuga do mundo. E mais ainda, gera rejeição da própria experiência da fé. Porque nós não temos fé no nada, no vácuo. A nossa fé sempre é existencial. Nós temos fé no mundo. E o mundo que vivemos é um mundo repleto de dores, de crises, de problemas, mas também de possibilidades, de novas propostas, de encantamentos. Lidar com esse vai e vem, como diz o Tatarana, é o nosso objetivo. E a única forma de lidar com isso é com coragem. Então, reafirmamos aqui, a escatologia cristã lida com a esperança que está de braços dados com a coragem. Dito de outra forma, os riscos de não se estabelecer uma escatologia fundamentada na esperança são vinculados ao desenvolvimento de uma passividade escatológica, que tem o futuro como um dado já pronto e que torna o ser humano um mero espectador de sua própria história. Isso também desenvolve uma escatologia do medo, que torna o ser humano incapaz de enfrentar seu próprio futuro e que acaba tirando sua responsabilidade diante do mundo. Se isso acontece conosco, nós nos tornamos totalmente irrelevantes na própria história. E isso é óbvio, porque se a gente pensa assim, nós não teremos mais nenhum ânimo para tentar modificar o mundo. Se a gente pensa assim, as injustiças praticadas diante de nós permanecerão como injustiças que não podem ser mudadas. Nessa lógica, a realidade da fome e da pobreza serão realidades absolutas, nunca poderão ser alteradas. Por quê? É assim mesmo. Afinal de contas, o mundo está aí, o futuro já está dado e não há nada que a gente possa fazer para mudar. Vamos então, diriam esses cristãos que pensam dessa forma, vamos esperar egoisticamente o toque da trombeta que vai nos levar para o céu celeste, onde haverá um banquete. E que pena que nós não ajudamos as pessoas aqui agora, nesse momento. Mas isso não é para ser assim. Aliás, isso vai na contramão da lógica do Evangelho. De novo, eu afirmo aqui, a escatologia cristã exige ética, exige um compromisso, exige assumir-se diante da vida como alguém que de fato está vinculado à lógica da plenitude do reino que Jesus anuncia. A escatologia, portanto, é um horizonte de caminhada, como diz o David Bosch, num excelente livro chamado Missão Transformadora. Precisamos de uma escatologia para a missão que esteja concomitantemente voltada para o futuro e orientada para o aqui e agora. Ela tem de ser uma escatologia que retenha a intenção criativa e redentora, o já e o ainda não. O mundo do pecado e da rebelião e o mundo amado por Deus. A nova era que já está inaugurada e a velha que ainda não terminou. A justiça e a justificação. O evangelho da libertação e o evangelho da salvação. A esperança cristã é simultaneamente posse e anelo, sossego e atividade, chegada e peregrinação. A história da salvação não constitui uma história à parte, um fio separado que se desdobra do interior da história secular. Não há duas histórias, mas duas maneiras de compreender a história. A escatologia cristã perpassa logo todos os três tempos, o passado, o presente e o futuro.
O reinado de Deus já veio, está vindo e virá em plenitude. E o que tudo isso tem a ver com o fim do mundo na visão do Gandalf? Simples, Gandalf também pensa assim. Por exemplo, no último livro da série, O Retorno do Rei, diante da iminente guerra contra Sauron, uma guerra que eles sabem que não irão vencer, eles estão caminhando em direção a Mordor apenas para dar tempo para que o Frodo e o Sam possam destruir o Anel lá no Monte da Condenação. Então aquele exército está se reunindo para caminhar rumo a Mordor, sabe com toda certeza que não haverá salvação, pelo menos aparentemente. É um caminho sem volta, é um fim do mundo. O mundo para eles está terminando. E aí, diante desse quadro todo, o Gandalf diz o seguinte: outros males poderão surgir, pois o próprio Sauron não passa de um servo ou emissário. Contudo, não nos compete dominar todas as marés do mundo, mas sim fazer o que nos for possível para ajudar os anos em que estamos inseridos, erradicando o mal nos campos que conhecemos, para que quem viver depois possa ter terra limpa para plantar. Isso é a afirmação clara de esperança. É a lógica de que nós estamos vivendo a tensão entre o já e o ainda não. A ideia de que, sim, o reino de Deus já chegou e é um reino de paz, de justiça e de alegria. Mas, por outro lado, nós ainda vivemos uma tensão num mundo mau, perverso e de injustiças. Ora, essa realidade que vivemos hoje, essa realidade tão triste que vivemos hoje, ela seria, então, uma impossibilidade para que a gente possa viver a esperança do Evangelho? Eu espero que não. Afinal de contas, aqui, na lógica do Gandalf, é possível fazer algo, nesse momento, nos é possível fazer para enfrentar o mal, para corrigir o mal e para deixar uma terra boa para os que vêm depois. Perceba aqui que é uma preocupação com o futuro, uma preocupação que é esperança. E mais ainda, se a gente lê a narrativa com muito cuidado, se você assistir o filme você vai perceber isso também, eles não vão para a batalha com o desejo de vencer pela força. Gandalf sabe que não é possível vencer pela força o poder de Sauron. Tanto é assim que quando o Anel do Poder, é colocado diante dos personagens, e aí alguns deles desejam utilizar aquele anel como arma contra Sauron, os resultados são catastróficos. Ou o anel corrompe as pessoas, como aconteceu com Boromir, ou então, de uma maneira, como o próprio Gandalf afirma, quem usasse aquele anel logo se tornaria um novo Senhor das Trevas, muito pior do que aquele primeiro. Então o caminho não é a violência. Perceba, o caminho da esperança não é o caminho da violência. Não é responder o mal com o mal, mas é afirmar a lógica do Evangelho, que é, sobretudo, esperança. Que é, sobretudo, a afirmação de uma nova caminhada, ou seja, de um novo horizonte. O que é, então, a escatologia? A escatologia não está vinculada necessariamente ao fim do mundo, às explosões do mundo, né, às pestes, às pandemias, a terremotos, asteroides caindo sobre a Terra, destruindo tudo, enfim. Não é isso. A escatologia está vinculada ao enfrentamento da realidade, crendo que haverá um horizonte novo, um horizonte que é simbolizado lá no texto bíblico pela Nova Jerusalém, que é um espaço para o qual nós não vamos, mas sim é um espaço que vem até nós. E vem como? Magicamente? Não. Vem quando nós construímos esse reino a partir da lógica de Jesus agora. Vem quando nós oramos ao Pai pedindo: faça a sua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Venha a nós o teu reino. Esse reino, então, que é um reino, como eu disse antes, de paz, de justiça e de alegria, é um reino da partilha, um reino que mata a fome, um reino que destrói a pobreza, um reino que torna as injustiças coisas do passado, porque eis uma nova realidade na qual o próprio Deus se faz presente. Este reino é a nossa esperança. E nesse sentido, a gente pode concordar com o Gandalf aqui, que a gente faz isso também visando as gerações futuras. Por que cuidamos do meio ambiente, por exemplo? Por que o tema da ecologia é tão importante para nós? Não apenas porque nós vivemos no mundo, e é o único mundo habitável até o momento, mas também porque nós estamos visando as gerações futuras. Como você acha que seus netos viverão? Se continuarmos nessa destruição sistemática do meio ambiente, como você acha que seus netos viverão? Racionando água? Com temperaturas elevadas por causa do aquecimento global? Isso não é uma questão teórica. Isso é uma questão que já está se vinculando à prática. E a escatologia tem muito a dizer a isso. Então a escatologia cristã não está vinculada mais àquela lógica de para onde vamos quando morremos, mas sim está vinculada a: se eu sou representante de um reino que anuncia a paz, então agora eu preciso me envolver ativamente por essa paz. Se nós somos representantes de um reino que anuncia o amor de Deus, então agora, nesse momento, nós precisamos encarnar esse amor para os outros. Se a gente vive segundo a lógica de um reino que é justiça,
Então não preciso ficar esperando a realidade de um céu para ser justo, para praticar justiça. Não, já agora eu posso, como diz Provérbios, abrir a boca em favor do mudo. Eu posso estabelecer justiça. Justiça não como punição e nem como vingança divina, mas justiça como equidade. Essa lógica é a lógica da escatologia. Essa é a lógica do Gandalf. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. E a gente se vê aqui toda quinta e domingo. Lembrando que nesse próximo domingo, dia 30, nós teremos aqui à noite uma live falando sobre O Cavalo e Seu Menino, que é uma das crônicas de Nárnia. Então, não falte, esteja presente, vai ser muito legal conversar com vocês sobre esse livro. Aguardo você. Um abraço e até lá.